todos, bem-vindos ao Planeta dos Avós. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o seu like, ativar as notificações e podem comentar e deixar nos comentários as vossas dúvidas e as vossas também sugestões e as vossas opiniões sobre o tema de hoje, que é um tema muito pedido por todos, principalmente nesta altura do ano em que se começa a preparar e elaborar o Plano Anual de Atividades. Eu estou aqui para vos explicar como é que eu faço e quais são os tópicos e falar um bocadinho de cada tópico de um plano anual de atividades. Vou começar por vos dizer quais são os 6 tópicos fundamentais e aqueles que eu uso para a elaboração do plano anual de atividades. Primeiro, introdução. Depois eu vou-vos explicar passo a passo de cada um deles. Primeiro tópico, introdução. Segundo, áreas de intervenção. E aqui pode ser, tem outros subtópicos inseridos. Pode ser planeamento, organização estrutural e avaliação, que tem mais 3 tópicos. Organização do ano civil, ao longo do ano civil e atividades de apoio psicossocial. Ponto número 3, apresentação das atividades, que é subdividido em 2 tópicos, apresentação mensal e apresentação semanal. Ponto número 4, planificação e avaliação das atividades. 5, relatórios de avaliação e monitorização semestrais. 6, conclusão. Esses, para mim, são os 6 tópicos que devem conter um plano anual de atividades com as suas subcategorias e é assim que eu faço. Pode haver outras maneiras, há pessoas que podem não ter um tópico, podem ter outro, podem fazer... Eu vou-vos explicar aquilo como eu faço e aquilo como eu aprendi e como sei. E agora vou começar por explicar um bocadinho passo a passo cada um deles. Na introdução. A introdução não é preciso fazer assim uma coisa toda XPTO e buscar referências, essas coisas. Não, uma coisa muito simples. É para quem pegar naquele plano anual perceber do que é que ele consta. Eu na introdução costumo explicar um bocadinho qual a importância da animação para um idoso, qual a importância também da animação assim em geral. Explico também um bocadinho de quais os objetivos de se fazer um plano anual de atividades para a instituição em si, para os idosos, para que serve também o plano anual. E lá está, é assim uma coisa mesmo muito subtil, não é preciso alongar muito, não é preciso grande texto. Assim uma coisa sucinta e que a pessoa leia e perceba logo o que é que será aquele plano anual. Vamos supor que também neste ano querem abordar especificamente um tema. É na introdução que vou dizer, este plano anual do ano 2022, por exemplo, recairá sobre um tema X em específico que irá ser abordado ao longo do ano todo. Também poderá existir isso. Depois, no segundo tópico, nas áreas de intervenção, que tem vários subtópicos, não é? O primeiro, planeamento, organização estrutural e avaliação. Eu costumo fazer uma espécie de tabela em que explico a altura do ano em que faço cada coisa. Por exemplo, na organização do ano civil, a organização do ano civil coloco em três fases, digamos assim. Como sabem, nós temos que fazer cada 6 meses, de 6 meses, nós temos que fazer a avaliação e a reavaliação do plano individual de cada idoso, que são os chamados PIs. Os PIs, ou seja, é uma espécie de bilhete de identidade da instituição para cada idoso, porque nem todos os idosos têm que fazer estimulação cognitiva, nem todos os idosos têm que fazer reabilitação física. E uns podem melhorar num aspecto, podem precisar de outra melhoria de outros, e é nos países que nós temos que fazer essas reavaliações, esses reajustes a cada 6 a 6 meses. E aqui nesta fase do plano anual que nós temos que dizer quando é que fazemos isso. Eu dou a sugestão e sempre fiz em janeiro e em junho. E tem corrido bem e nunca houve grande stress em relação a isso, mas desde que façam de 6 a 6 meses, não importa quando é que será na altura do ano. Depois, a elaboração do plano anual de atividades. Geralmente eu fazia em janeiro. Começava, claro, obviamente, a preparar e a pensar entre finais de novembro, inícios de dezembro, mas como há Natal, há muitas atividades, muitas coisas, e eu calculava inícios de janeiro, os primeiros 15 dias, fazer e apresentar o plano anual de atividades para a instituição, e é aqui neste tópico que deve ser introduzido quando é que isso se faz.
Depois temos a avaliação e monitorização do plano de atividades socioculturais. Lá está, também um bocadinho, isto vai também um bocadinho em encontro dos PIs. Ou seja, se fazemos a avaliação dos PIs a cada 6 meses, entre janeiro e junho, a avaliação do plano de atividades socioculturais deverá ser entre julho e dezembro. Porquê? Será feitos os reajustes, serão feitos, se calhar, novos testes aos idosos, aplicação do minimento, dos índices de funcionalidade, também para percebermos um bocadinho daquilo que será feito o reajuste para cada idoso e também deverá ser esse reajuste também deverá ser feito de 6 em 6 meses. E para não coincidir tudo no mesmo mês, eu costumava fazer entre julho e dezembro e tem corrido bem. Ou seja, este tópico, a organização do ano civil, é especificar os meses do ano em que são feitas as avaliações, os planos, os reajustes dos PIs, para que, imagina que há uma inspeção e a inspeção vê o plano e percebe quando é que isso será feito e percebe porque é que, sei lá, em setembro ainda não tem feito uma avaliação de uma atividade qualquer porque ainda não era mês para o fazer. No tópico do ao longo do ano civil, eu aí costumo colocar as reuniões mensais que se tem com a equipa técnica, com as gestantes, com as cozinheiras, com as oficiais de ação direta, com a animadora, com a direção técnica, para também fazer aqueles reajustes de planos, dos transportes, de nível de alimentação, do que é que seja, coisas que se têm de alterar e mudar, coisas básicas e que vocês certamente sabem do que se trata. Depois, as atividades de apoio psicossocial, que também estão inseridas neste tópico do planeamento, organização estrutural e avaliação. O que isto quer dizer? Vai também um bocadinho em contra daquilo que é feito nas reavaliações e reajustes do país. Ou seja, a cada passo nós temos que fazer, novamente, o minimento para saber como é que vai a nível cognitivo em idoso. Temos que fazer os índices de funcionamento. Sei lá, por exemplo, também encaminhar idosos para outras especialidades, para um psicólogo, para um fisioterapeuta, para um médico de determinada categoria, não importa. Também apoiar e orientar as familiares, o acolhimento dos idosos na instituição. Isso tudo deverá ser introduzido nas atividades de apoio psicossocial e é aqui que explicam como é que fazem, quando é que fazem, se têm um dia da semana específico, um horário específico, deverá ser aqui introduzido e também é uma coisa que é feita ao longo do ano e não é estanque, digamos assim. O ponto número 3, que é a apresentação das atividades, que é dividida em 2 grupos, que é a nível mensal e a nível semanal. Isto é a parte mais fácil de todas. É basicamente mês a mês, a nível mensal, mês a mês, especificar quais vão ser as atividades desenvolvidas. Deve ser o nome da atividade, a data. Ok, não sabem quando é que vão fazer determinada atividade, porque depende do tempo, depende de muitas coisas. Põem data a designar e vai tudo certo na mesma. Os objetivos para aquela atividade, os intervenientes e responsáveis pela elaboração. Porquê é que os intervenientes responsáveis pela elaboração são pessoas diferentes? Porquê? Porque às vezes quem elabora, ou quem faz, ou quem planeia a atividade pode não ser instituição, pode ser uma Câmara Municipal, pode ser uma associação, pode ser outra instituição, pode ser uma companhia de teatro, não importa. Nem todas as atividades têm que ser pensadas e desenvolvidas pela instituição, podem ir buscar a outros lados, a outras entidades e que podem colocar na mesma e devem também colocar na mesma no vosso plano anual de atividades e aqui neste tópico colocam quem é que elabora a atividade, quem são os intervenientes, essas coisas todas. A nível semanal, basicamente é uma tabela com os dias da semana em que especificam, segunda de manhã trabalhamos estimulação cognitiva, segunda à tarde reabilitação física, terça de manhã ateliê de culinária, à tarde música e por aí vai. Especificam quais as atividades, quais os objetivos, quais os exemplos de atividades, ou seja, exemplo de atividades mesmo específico, jogo do galo, jogo da memória,
bolo, ateliê de culinária, bolos de mais variedade, tipo caminhadas, passeios ao ar livre. Devemos especificar, atividades são estas, tal, por aí fora. Como eu disse, esta apresentação de atividades para mim é a parte mais fácil porque vai um bocadinho em contra daquilo que realmente vão desenvolver e aquilo que querem desenvolver ao longo do ano na instituição. O ponto número 4, planificação e avaliação das atividades. Ou seja, como já sabem e como já expliquei aqui, há um vídeo também no YouTube sobre esse tema, cada atividade não é, basta só chegar e fazer uma atividade. Não, cada atividade tem que ter um plano de atividade, a atividade em si e um relatório e uma avaliação dessa atividade. Este ponto, a planificação e a avaliação das atividades, o que eu costumo escrever é que há um dossiê próprio para esse ponto. Ou seja, imaginam que têm uma atividade todos os dias diferente na instituição. Vocês tinham que colocar neste ponto o plano de atividade e a avaliação de atividade de todas as atividades. Ou seja, isto ficava enorme. E o que eu faço é mesmo isso, escrevo que há um dossiê próprio que consta todos os planos e relatórios e avaliações feitas das atividades realizadas ao longo deste plano anual. E bate tudo certo, para já não tive nenhuma chatice sobre isso. Claro que depois esse tal dossiê deve estar sempre em ordem, como eu já expliquei, e há vídeos sobre isso, de como fazer um plano de atividades, como fazer as avaliações das atividades. Qualquer dúvida disponham, deixem nos comentários, não há problema nenhum. A mesma coisa acontece no quinto tópico, que é os relatórios de avaliação e moderação semestrais. Ou seja, é os relatórios que se fazem de cada atividade, certas observações de como correu, de como não correu, o que é que poderia correr melhor, o que é que se tirou de bom e de mau também das atividades. Também podem escrever que há um dossiê próprio sobre isso, porque senão ficava uma coisa, uma bíblia muito grande e não há necessidade disso, e assim bate tudo certo e para já, no meu caso, tem corrido sempre tudo bem. Por fim, a conclusão. Na conclusão, eu também sou muito sucinta, tal como na introdução, eu apenas coloco qual o objetivo específico do plano. E começo mesmo, este plano anual de atividades tem como objetivo tal. Simples. Até coloco um objetivo geral para tudo. E aqui também específico, não é um plano anual estanque. Ou seja, que devido a diversas circunstâncias, eu posso vir a alterar uma data, posso vir a alterar uma atividade, não fazer uma atividade, acrescentar outra atividade. E lá está, depois isso vai ser coisas que se vão colocando no relatório de avaliação e moderação semestrais. Ou seja, eu não fiz determinada atividade porque não tive tempo, porque o tempo não permitiu, porque não havia dinheiro para tal. Enfim, mil e umas motivos, mil e uma razões, tudo que não vai de encontro, ou que se acrescentou, ou que não se fez, deverá ser feito e introduzido no relatório de avaliação e moderação semestrais. Por fim, para terminar, depois da conclusão, há as assinaturas, ou seja, há a data da elaboração, em que assina à frente a animadora, há a data da verificação, que assina a diretora técnica, e há a data da aprovação, em que assina o presidente da instituição. Como eu disse, é assim que eu faço um plano anual de atividades. Sei que há partes que são assim um bocadinho confusas, de explicar e de se fazer, que dá mais trabalho, em que tem que se pensar mais um bocadinho de como é que se poderá fazer, qual é a melhor maneira, mas não é assim um bicho tão grande de 7 cabeças, e um plano de atividades podem ser adaptados de um ano para o outro, porque não tem mal nenhum, porque a vida de uma instituição é assim mesmo, não é? Trabalhar e fazer atividades numa instituição não é uma coisa que se cria uma rotina muito grande. Porquê? Porque
As atividades vão-se adaptando ao longo do ano. Há o Carnaval, primeiro há janeiro, já há o Carnaval, depois já há a Páscoa, há o verão, há o Dia do Pai, o Dia da Mãe. E as atividades vão-se reajustando ao longo do ano, o que não torna uma certa monotonia para todos. Mas claro, lá está, de um ano para o outro, todos os anos é Dia do Pai, todos os anos é Dia da Mãe, e há coisas que, pronto, vão se reajustando de um ano para o outro e não tem mal nenhum sobre isso, não é? Claro que, obviamente, há certas atividades que se faz num ano, que no ano a seguir não convém repetir porque já se fez e está sempre a fazer as mesmas coisas. Também para os idosos torna-se muito monótono, não é? Claro que, infelizmente, os idosos destes, daqui a 5 anos, podem ser diferentes e podem tornar a ir atrás a planos anuais de atividades e ver o que se fez há 10 anos atrás e readaptar para estes tempos que não tem mal nenhum. Espero que vos tenha ajudado. Não se esqueçam, qualquer dúvida que tenham, qualquer coisa que necessitem, disponham, deixem nos comentários ou podem enviar mail para planetadosavós@gmail.com que cá estaremos para vos ajudar. Beijinhos!